capítulo 10. Mais um pouquinho só. Vamos estar atentos à leitura da Santa Palavra de Deus. Texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Senhor, eu oro nesta manhã pedindo que o Senhor chame cada um aqui pelo nome. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor conhece cada área de nossa vida que precisa da sua atenção. Por isso, nesta manhã eu oro, por meio da tua palavra, nos chama pelo nome. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Nós pedimos a Ti, pelas Tuas misericórdias, dá-nos um coração como o de Maria nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar seu lugar, você pode se sentar. Estevão, senta. Tem lugar aqui do lado do Dani. Aqui do lado do Júnior tem um lugar também. Este é o nosso texto dessa manhã. O título da nossa mensagem, nós estamos numa série de mensagens sobre hábitos espirituais, as disciplinas espirituais, encontrando Jesus por meio dessas disciplinas espirituais. E o título da nossa mensagem nessa manhã é Sendo Maria em um Mundo de Martas. Amém? Sendo Maria em um mundo de Martas. E quero começar fazendo uma pergunta para você. Quantos aqui já tiveram aquela sensação de fazer, produzir, trabalhar, fazer muitas coisas, mas no final de tudo sentir que ainda não foi o suficiente? Quem já teve essa sensação?
Unanimidade aqui praticamente. Este é um sentimento que provavelmente a maioria de nós já passou por ele. De estarmos empenhados em muitas atividades, em muitos compromissos, em às vezes uma agenda muito cheia, em muitas coisas no trabalho e na família, em diversas áreas da nossa vida, mas mesmo depois de fazer muitas coisas, talvez ainda bateu aquele sentimento, ainda não foi o suficiente. Eu deveria talvez ter feito mais, eu deveria ter ido além, e muitas vezes isso gera um cansaço nas nossas vidas. Agora, isso é algo muito complexo porque nós vivemos em um mundo que ele foi construído, é um mundo que ele aplaude, ele reconhece justamente as pessoas que fazem muito, que estão sempre envolvidas em muitas atividades. Eu não sei se você já parou para pensar, mas hoje é quase que um atributo louvável você ser uma pessoa ocupada. Gente, é um elogio, fulano é muito ocupado. Se tornou assim algo gratificante você sempre estar atarefado. E o contrário também é verdade. Se você não está ocupado o tempo inteiro, às vezes nem são os outros que te culpam por isso. Você mesmo se sente mal porque você não está envolvido em alguma atividade. Às vezes as pessoas falam assim, né? Te fazem uma ligação, né? Ninguém liga mais, né? Mas vão falar com você, falam assim, fulano, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. E assim, quem disse? Às vezes a pessoa nem é tão ocupada assim, mas a gente vive num mundo que tem isso como valor, que tem isso como uma boa condição. O mundo ama as Martas porque elas fazem a engrenagem girar. E para ser honesto, a maioria de nós acorda todos os dias também desesperadamente tentando fazer a engrenagem do nosso dia funcionar. Hoje, irmãos, o objetivo desse sermão aqui, diferente do da semana passada, não é fazer com que você tenha uma agenda mais flexível. Nós vamos olhar para o que acontece quando a nossa alma se divide em tantas necessidades absolutas que muitas vezes até mesmo o nosso serviço a Deus se torna uma fonte de irritação, ressentimento e amargura em nossos corações. Nós vamos descobrir hoje que, aos olhos de Deus, essa produtividade de Marta era um sintoma, era um resultado de um coração fragmentado, de um coração dividido em muitas partes. E aquela aparente inércia e preguiça de Maria era, na verdade, a única coisa realmente necessária. Amém, meus irmãos? Bom, qual é o contexto dessa passagem aqui? Jesus já era um bom conhecido de Marta e Maria, e nesse momento da narrativa aqui, ele está indo a caminho de Jerusalém, ele está a Bíblia usa a expressão, uma firme resolução para Jerusalém junto com os seus discípulos. Ele está em uma viagem, ele está à beira ali da estrada junto com os seus discípulos. E aí então, Marta convida Jesus para essa refeição na casa dela. E é muito interessante porque quem que é Marta aqui? Marta, em várias passagens onde ela aparece, é muito nítido que Marta ela tem dentro dela um espírito de liderança muito forte. Ela tem um espírito de proatividade, de iniciativa bem visível ali na vida dela. Por exemplo, quando o irmão dela, Lázaro, morre, Marta é a primeira que vai lá correndo falar com Jesus. Olha, se você tivesse aqui o meu irmão, ele não teria morrido. Aqui nessa cena mesmo, quem é que está tomando conta de tudo? É Marta. Gente, o contexto é Jesus e mais 12 homens
Então, não são poucas pessoas. E mais alguns agregados estão indo para a casa de Marta e Maria para uma refeição. Então, Marta é aquela pessoa que sabe o que ela deve fazer, e não somente sabe o que ela deve fazer, ela sabe também muito bem o que os outros deveriam estar fazendo. Marta é essa pessoa, e eu já quero adiantar algo para você. Foi Deus quem fez Marta assim, amém, meu irmão? Amém. As Marta, tudo falaram amém agora. Aleluia. Eu já quero adiantar para você algo que a grande problemática aqui desse texto não é o jeito de ser de Marta. Não é a personalidade de Marta. Isso foi algo que Deus colocou nela. É a personalidade que Deus fez ela desse jeito, resolutiva, líder, que comanda, que organiza, que prepara a refeição, que dá direção para as pessoas. Ela tem esse perfil de querer as coisas certas, de querer que as coisas saiam de uma forma organizada, de querer que tudo saia de acordo com o planejado. Isso não tem problema em si mesmo, este tipo de pessoa, este tipo de personalidade. E quando a gente olha para a vida dela, a gente percebe que ela ama a Jesus. Ela tem um zelo muito forte por Jesus. Mas na mensagem de hoje, nós vamos olhar para 3 sintomas de uma espiritualidade desequilibrada. Nós vamos olhar para a vida de Marta, principalmente, e depois para a vida de Maria. Mas na vida de Marta, nós vamos olhar para 3 sintomas, 3 características de uma espiritualidade que está em desordem, uma espiritualidade que não tem Jesus no centro. O que acontece com as nossas vidas quando Jesus não é o centro do nosso coração? E se você está aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem, eu já quero falar algo para você. Você precisa fazer de Jesus o centro da sua vida. Você precisa fazer de Jesus o centro do seu coração. Jesus precisa ser tudo para você. Enquanto Jesus não for tudo para você, você vai ser uma pessoa dividida entre muitas coisas. E isso vai causar em você esses 3 sintomas. O primeiro sintoma, ansiedade, irritação e ressentimento. Essas são as 3 características, os 3 sintomas de uma espiritualidade desequilibrada. Nós vamos olhar um pouquinho aqui para Marta. Marta, nós já vimos que estava aqui preparando essa refeição para Jesus. E ali no versículo de número 40, diz que ela estava ocupada com muito serviço. E aproxima-se de Jesus e ela pergunta a Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Olha só, gente, como ela sabe o que todo mundo tem que fazer. Diga para ela vir me ajudar. E Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. O primeiro sintoma aqui é essa ansiedade. Ela está preocupada e inquieta com muitas coisas. E aí alguns já estão pensando assim, mas é claro, 15 brutamontes aparecem para o almoço, como é que ela não vai estar preocupada em alimentar todas aquelas pessoas que ela mesma convidou? É uma preocupação, uma ansiedade totalmente justificável aqui. E esse é um ponto interessante nisso aqui, porque, irmãos, a pressão que Marta está sentindo aqui neste momento não é uma pressão que é fruto simplesmente de um projeto pessoal que ela tem. Ela não está preocupada e ansiosa simplesmente porque ela está fazendo alguma coisa para ela mesma e ela está preocupada com as coisas dela, simplesmente. Este peso que ela está sentindo, essa pressão, na verdade, era algo daquela cultura e era algo que era derivado de um serviço que ela estava prestando às outras pessoas. Então aqui eu já estou justificando um pouco Marta.
porque ela estava se sentindo pressionada por algo que ela estava fazendo aos outros. E este é um sentimento que comumente ele está nos rodeando. Normalmente ele passa ali perto de nós. Agora eu quero chamar a sua atenção para essa palavra ansiosa que Jesus usa aqui para descrever como Marta estava naquele momento. A tradução dessa palavra também poderia ser a palavra fragmentada em muitas partes, apontando para muitas direções. E eu quero trabalhar em cima dessa palavra. Além de usar ansiedade, eu vou usar muito essa palavra fragmentada. Uma pessoa ansiosa, Marta, aqui nessa cena, ela está dividida em muitos pedacinhos. Ela está separando a vida dela em muitas áreas e ela está apontando para muitas direções. Ela está dedicando energia absoluta, ela está dedicando força completa em muitas direções. Este é o sintoma aqui de Marta. E essa fragmentação é justamente o contrário de uma espiritualidade saudável. O que Jesus está dizendo para ela aqui é: Marta, Marta, você tem tantos alvos, atenção, que são inegociáveis para você. A questão não é simplesmente ter muitos alvos. Você tem muitos alvos que são absolutos para você. Você tem muitos alvos, muitos afazeres, muitas ocupações que para você elas são inegociáveis. Você não consegue abrir mão, elas têm um nível de importância na sua vida que já passou do ponto. Marta, cozinhar para todos nós é uma coisa importante, mas o nível de relevância e de importância que você está dando para isso passou do ponto de uma espiritualidade saudável. E você está fragmentada, apontando para muitas direções e gastando completamente a sua energia em todas elas. O que isso significa? O que isso acaba nos levando a cair? Acaba que as áreas da nossa vida, elas viram para nós fonte de validação. A gente acaba colocando uma expectativa em cada área da nossa vida e esperando que aquelas atividades tragam para nós sentido, identidade, felicidade. A identidade, ela não tem um centro estável. Porque quando nós estamos fragmentados, apontando e gastando a nossa energia em muitas direções de forma absoluta, de forma completa, o risco que nós corremos é acabar querendo receber desta área validação. Então, se você é uma pessoa que você gasta muita energia no seu trabalho, 100% da sua mente é pensando em trabalho. Você ocupa a maior parte do seu tempo, da sua agenda, da sua energia, da sua mente, da sua disposição, pensando em trabalho, ocupado com o trabalho. O que vai começar a acontecer com você? Você vai querer ser validado pelo seu trabalho. Você vai querer encontrar propósito e sentido única e exclusivamente ali no seu trabalho. Reconhecimento, validação. Agora imagina o que acontece quando você é mandado embora. Se era no seu trabalho que você encontrava identidade, eu sou o que eu faço, quando você é despedido, logo você não é mais. E levado às últimas circunstâncias, isso pode lançar você em uma crise existencial muito profunda. Quando você é uma pessoa fragmentada em muitas áreas, a sua paz interior, ela depende de uma série de condições. Para você encontrar estabilidade emocional, muitas coisas se tornam essenciais na sua vida. Isso aqui, minha casa precisa estar alinhada, as minhas finanças precisam estar alinhadas, a minha família precisa estar alinhada, lá no meu trabalho precisa estar tudo bem,
eu preciso estar descansando, eu preciso ter um hobby, eu preciso conseguir dar uma viagem para minha família, eu preciso encontrar estabilidade em todas essas áreas, então eu vou me sentir em paz. Irmão, atenção nisso. Se a sua estabilidade emocional, ela está atrelada e ela depende que todas essas portas da sua vida estejam na condição ideal, isso é um sintoma de que a sua espiritualidade ela está apontada para o lado errado. Se você só encontra estabilidade interior, se você só encontra paz, satisfação, alegria, quando tudo está organizadinho nos mínimos detalhes, é porque o centro da sua espiritualidade não é mais Jesus Cristo. Você está fragmentado, apontando de uma forma excessiva, gastando toda a sua energia em muitas direções. O seu coração está repartido em várias necessidades absolutas, que muitas vezes para você são inegociáveis. Você não larga o osso daquilo, enquanto não for exatamente do jeito que você planejou. Só que adivinha, gente? A vida é uma sucessão de rasteiras. A vida é uma sucessão de desencontros. A vida é uma sucessão de imprevistos. A vida é uma sucessão de desorganizações. A vida, por causa do pecado, ela está constantemente nos frustrando, ela está constantemente sabotando aquilo que a gente planejou fazer. Ou seja, a nossa espiritualidade, ela não pode ser uma espiritualidade que é centrada, que é centralizada nas nossas atividades. E se nós temos esses sentimentos, é porque nós estamos fragmentados. E aí, pessoal, mais uma vez, não é uma questão de ter agenda cheia. A pessoa pode ter uma agenda cheia, mas ela sabe o lugar de cada coisa no coração dela. Quando Cristo, atenção, este é o centro do que é ser fragmentado, ansioso. Quando Cristo deixa de ser o centro, muitas coisas assumem o trono do seu coração. Quando Cristo não é o centro suficiente, o coração cria diversos mini-centros. Diversos pequenos tronos ali no seu coração. Essa ansiedade, essa fragmentação é o estado da nossa alma e da nossa mente, onde os sentimentos, a vontade, o corpo estão desalinhados, operando em direções opostas, porque perderam a submissão a um único centro de adoração. Sabe o que isso significa? As áreas vão começar a se chocar. Se você não tem um centro único de submissão, de reverência, de adoração, se você não tem um único Senhor na sua vida, se quem controla a sua vida são as muitas áreas dela, o que vai acontecer? Essas áreas vão começar a lutar entre si, sabe por quê? Porque você tem que trabalhar para colocar comida em casa, mas você tem que dar atenção para sua esposa também. Você tem que trabalhar para colocar comida em casa, mas você precisa também de um tempo de descanso. Você precisa organizar, arrumar a sua casa, a sua rotina, mas você precisa também dar atenção para a igreja. Quando você empenha 100% dos seus esforços nas áreas de atuação da sua vida, em determinado momento essas áreas vão começar a colidir uma com a outra. Elas vão começar a entrar em conflito uma com a outra. E você vai entrar neste lugar de ansiedade. O que nós precisamos é ter um único centro. Uma única coisa que vai então moldar toda a nossa vida. Porque senão o seu coração vai começar a dizer, eu preciso disso. Nossa, mas eu também preciso disso. E aí o que acontece, meus irmãos? Eu preciso que vocês também colaborem. A gente vai falar mais sobre isso. Você quer tantas coisas, você tem tantas metas,
E isso está deixando você infeliz. Talvez você tenha medo de falhar publicamente. Você tem medo de perder o controle das coisas. Você tem medo talvez de não ser valorizado como você merece ser valorizado. Você tem medo que os seus esforços não sejam reconhecidos. E aí você vai empenhando cada vez mais força para fazer todas essas coisas acontecerem. Marta aqui, por causa da ansiedade dela, ela acaba querendo controlar a situação. Ela quer controlar Maria. Olha, Maria não deveria estar fazendo isso. Maria deveria estar fazendo isso. E ela também deseja controlar quem, gente? Jesus. Olha, Jesus, você deveria falar para Marta vir me ajudar. Nem Marta nem você estão cooperando com os meus planos. O jeito certo é esse aqui. Vocês devem fazer dessa forma, meu irmão. Essa ansiedade, essa fragmentação que nós vivemos, é o resultado emocional e físico, atenção nisso aqui, da tentativa de assumir o lugar de Deus. Por que nós vivemos nessa correria louca? Porque nós tentamos assumir o lugar da onipresença de Deus. Nós precisamos estar à frente de muitas coisas. Eu preciso estar aqui na igreja, mas a sua cabeça está onde? Lá na sua casa no almoço. Isso é tentar ser Deus, é tentar ser onipresente. Você não é onipresente, você não é Deus, você é homem. Isso é idolatria. Quando você tenta assumir o lugar de Deus na sua própria vida. Essa tentativa de controlar as coisas é uma tentativa de ser onipotente. Garantir que todos os resultados saiam da forma correta. Irmãos, a única pessoa no mundo que vai conseguir, que vai garantir que todas as coisas saiam do jeito que ele quer, só tem uma pessoa no universo que vai conseguir fazer isso. Essa pessoa se chama Deus. Quando você não suporta a ideia de que os seus planos não saíram conforme as expectativas que você tinha, você está tentando assumir a onipotência de Deus. E você precisa se arrepender disso. Você precisa lembrar de que Deus é o único que pode controlar todas as coisas. Ela tem desejo de fazer tudo correto, de ser útil. Ela tem o desejo desse reconhecimento, do controle. Irmãos, nada disso sozinho é moralmente errado, moralmente perverso. O problema é você colocar um absoluto nisso. O problema é você depender disso. O problema é você colocar isso como fonte de reconhecimento, de validação, de felicidade, a fragmentação, a ansiedade. O segundo sintoma. Quem lembra qual é? Irritação. Marta, Marta, você, atenção, Marta, Marta, você decidiu que precisa de muitas coisas. Marta, Marta, você decidiu que essas coisas são inegociáveis para você. Não foi Jesus que colocou esse jugo e esse peso nela. É uma decisão de Marta. E por causa disso, você está ficando irritada. Por que isso gera irritação? Porque quando nós estamos fragmentados em muitas coisas, cada área é vista como vital. Isso precisa ser assim. Vital é de onde você tem vida. Cada área é visto como um lugar onde você é vida ou morte. Se não for assim, é morte. Se for assim desse jeito, então é vida. Isso é vital. Se alguém mexe em uma dessas áreas, irmão, parece um ataque à sua existência. Pequenos imprevistos geram reações enormes.
Você vive debaixo de um senso de urgência constante. Sua mente não para. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer depois daquilo, tem que fazer aquilo, depois daquilo. Você já está mentalmente adiantando o próximo problema. Quando o coração não está centrado em Cristo, atenção nisso. As pessoas se tornam obstáculos para você. Sua mulher está atrapalhando os seus planos. Seu marido está atrapalhando que a sua vida dê certo. O problema é ele. Seu chefe. Cara, se eu tivesse outro chefe, você ia ver onde eu estava. Você ia ver o sucesso da minha vida. Ah, os filhos, nossa, atrapalharam tudo que eu tinha pensado em fazer. Ah, mas se eu não tivesse naquela igreja caseira, tivesse em outra, se não fosse esse irmãozinho aqui do meu lado, as pessoas se tornam obstáculos para os seus objetivos quando Jesus Cristo não é o centro do seu coração. Uma mente dividida perde a capacidade de ver o outro como pessoa e passa a enxergá-lo como utilidade para que ele se realize. Maria, aqui na história, ela deixa de ser a irmã de Marta, atenção, e torna-se um recurso mal alocado. Ela não é mais Maria, irmã de Marta. Ela é um recurso que ela não está no lugar certo. Eu preciso pegar esse recurso, esse objeto, que está me atrapalhando e colocar ele no lugar certo. E aqui na história seria na cozinha me ajudando. A fragmentação destrói a paciência relacional. Por que aquele irmão te irrita tanto? Já parou para pensar nisso? Por que seu cônjuge te irrita tanto? Porque ele está atrapalhando você. Ele não está fazendo as coisas conforme você acha que ele tem que fazer. Isso causa irritação. O outro acaba só tendo valor se estiver alinhado à minha urgência. Por que vocês não estão agindo como eu queria? Por que as coisas não estão saindo como eu planejei? Jesus manda ela me ajudar, precisa ser desse jeito. Irmãos, é muito interessante, né? Porque normalmente quando nós estamos neste lugar, a gente acaba ficando irritado com quem não está. Por que você não está ansioso também? Por que você não entra nessa minha pilha aqui? Por que você não está preocupado com essa situação? Calma, eu não estou. A gente quer que as pessoas entrem também ali no nosso jogo, na nossa loucura, na nossa ansiedade. Este é o segundo sintoma, essa irritação. Agora, talvez o sintoma mais grave seja o terceiro, que é quando isso extrapola só a sua relação com o irmão e também ela começa a afetar a sua relação com Deus. Esse terceiro sintoma é o ressentimento. É o sentimento de que Deus está cometendo uma injustiça contra você. É o sentimento de que você acha que Deus falhou com você. É o sentimento de achar que Deus não se importa com você. É o sentimento de achar que, olha, Deus não deveria ter me colocado aqui. É o sentimento de por que Deus me colocou nessa situação. Porque olha só o que Marta diz para o Senhor. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinho? Meus irmãos, quantas vezes nós caímos nesse sentimento de ressentimento contra o Senhor, de não aceitar os caminhos que o Senhor coloca em nossa vida? Por que eu, Senhor? Porque se eu tenho feito tudo certo, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que eu tenho me esforçado tanto e as coisas não têm saído como eu planejei? Senhor, eu estou me dedicando tanto ao Senhor e olha para a minha vida. Senhor, não te importas?
Lembra dos discípulos no barco? Senhor, não te importa que pereçamos? Marta, Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha aqui neste lugar? Muitas vezes nós estamos neste lugar de questionar Deus o porquê de muitas coisas. E o questionamento em si não é errado. Mas quando entra num lugar de ressentimento, de amargura contra o Senhor, de constantemente se sentir injustiçado pela vida que você tem, nós precisamos nos lembrar, meu irmão, que tudo que nós temos hoje já é muito mais do que nós merecíamos receber. Nós precisamos lembrar do Evangelho de Cristo Jesus, que nos salvou, nos livrou da morte, nos livrou do inferno, nos deu vida. Tudo que nós temos hoje já é graça absoluta de Deus sobre nossas vidas. Nós precisamos colocar Jesus no lugar central novamente. E aí, Jesus responde, Marta, Marta, o que Jesus está dizendo é, não fui eu quem coloquei essas demandas sobre você. Marta, você precisa lembrar daquilo que eu disse. Se vocês estão sobrecarregados, se vocês estão cansados, venham até mim que eu vos aliviarei. Irmão, o nosso chamado para uma espiritualidade centrada em Jesus é diariamente trocarmos os nossos fardos pelos fardos de Jesus Cristo. Jesus Cristo não está cobrando de você uma performance. Jesus Cristo não está cobrando que tudo dê certo na sua vida, porque na cruz do Calvário ele disse, está consumado. Eu já fiz aquilo que precisava ser feito. Você só precisa responder a minha obra em amor, em aceitação. Você não precisa mais procurar validação naquilo que você está fazendo, porque eu já disse sobre você, tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer e alegria. Jesus está dizendo para Marta, Marta, você está muito ansiosa, você está muito preocupada. Irmãos, Jesus não vai... E Jesus não serve para isso, para ficar validando as nossas agendas. Porque Ele está dizendo, não sou eu que estou te cobrando essas coisas. Não sou eu que estou colocando essa pressão sobre você. O fardo e o jugo de Jesus é leve e suave, meus irmãos. Essa é a espiritualidade saudável, quando nós conseguimos viver no meio de uma tempestade e tirar um cochilo no barco. Essa é a verdadeira espiritualidade. No meio de uma tempestade, no meio de problemas, no meio de situações adversas, no meio da enfermidade, no meio do incômodo, o nosso coração está em paz, uma paz que excede o entendimento. Como é que você está em paz quando todas essas coisas estão acontecendo na sua vida? É porque eu tenho Jesus Cristo como centro do meu coração. É porque eu me lembro diariamente do Evangelho, quando ele diz está consumado. Eu já fiz tudo. Vocês já são aceitos, vocês já podem ter acesso ao Pai, pode dormir no meio da tempestade. Esse é o chamado de Deus para nós e é isso que Ele diz. No final, no 42, todavia. Irmão, você consegue acreditar nisso mesmo? Sejamos sinceros aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Imagina... Você está lá na correria do seu dia a dia. 1000 coisas para resolver. 1000 dilemas para tratar. Talvez lá no seu trabalho. Qual que é o horário que mais aparece BO para você responder? Lá naquele horário, Jesus chega para você e fala assim, só tem uma coisa necessária. Calma, não. Só tem uma coisa necessária? Não, Jesus, você não está entendendo. Isso aqui também é necessário. Jesus está dizendo, só tem uma coisa necessária. Só tem uma coisa
que é vital na sua vida. Só tem uma coisa que precisa ser o centro da sua vida. Só tem uma coisa que você não pode abrir mão. Só tem uma coisa que realmente não pode dar errado. Sabe os pratinhos que você fica girando? Lembra, sabe aquela ilustração de um homem girando muitos pratinhos e ele gira esse, depois ele corre e gira esse, ele corre e gira esse aqui, ele corre e gira esse. Jesus está dizendo assim, irmão, filho, irmão também, só tem um pratinho que é importante que você não deixe cair. Os outros podem cair. Só tem uma coisa que é necessária. Estar aos meus pés e ouvir as minhas palavras. Me ter como centro da sua vida. Fazer todas as coisas a partir deste lugar. Uma só coisa é necessária. O oposto dessa fragmentação que Jesus está dizendo é a integração. É ser um, não muitos. Quando Jesus diz uma só coisa é necessária, ele está dizendo, nós precisamos dessa integralidade. Essa integralidade significa ter um centro, um único centro, um único trono, uma única coisa que vai organizar todo o restante. Não significa, irmãos, ajoelhar e ficar orando o dia inteiro. Significa que a partir deste lugar, de Jesus ser o centro do seu coração, de você ouvir as palavras que Ele tem a dizer para você, a partir deste lugar, todas as outras coisas encontram caminho. A partir deste lugar, todas as outras coisas se organizam. E mesmo se não se organizarem, o seu coração ainda está no eixo. Você não perde o eixo, você não perde as estribeiras, você não fica ansioso, você não fica ressentido, você não fica irritado, porque Jesus é o centro do seu coração, o Evangelho é o centro da sua existência, as palavras está consumado, estão escritas no seu coração. Este é o chamado de Jesus para nós. Só uma coisa é necessária. Quando Jesus diz assim, olha, só uma coisa é necessária, o que ele está dizendo é, se você tiver isso aqui, meu irmão, as outras coisas não se preocupem. Você lembra o que Jesus diz em Mateus 6? Olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Ah, Jesus, mas... Aí você pode pensar assim, mas Jesus era Deus, né? Mas ele era 100% homem. Não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está querendo dizer é, se você acerta o centro, você acerta tudo. Se você organiza o centro do seu coração, você organiza tudo. Se o trono do seu coração é único, se é Jesus Cristo que comanda a sua vida, Ele vai comandar todas as outras áreas. Jesus não pode ser uma parte ali da sua vida. O reino de Deus não pode ser ali mais uma das suas atividades. O reino de Deus precisa ser tudo na sua vida. Jesus Cristo precisa ser tudo na sua vida. Uma única coisa é necessária. Irmãos, quando nós lemos essas palavras de Jesus, a gente acha que é impossível viver assim. Essa vida de uma só coisa é necessária. É uma vida onde a minha identidade não depende de todas essas múltiplas coisas que eu me agarro. Essa vida de uma só coisa é uma vida onde a paz no meu interior não oscila conforme as circunstâncias. Todas as áreas continuam existindo, mas elas não me governam mais. Amém, meus irmãos? O Evangelho, atenção, não exige que você abandone a complexidade da vida adulta. Deixa eu te dar uma notícia. A sua vida vai continuar complexa. Vai continuar com muitas coisas. Vai continuar difícil. As exigências continuam as mesmas. Currículo que precisa ser escrito.
Reunião que precisa ser marcada, casa que precisa ser organizada, boleto que precisa ser pago, fralda que precisa ser trocada, dinheiro que precisa colocar em casa. As demandas e as necessidades continuam existindo, mas elas não têm mais permissão de ditar quem você é, ou como você se sente, ou como você trata sua esposa, seus filhos, seu patrão. Elas não podem governar a sua vida, elas não podem governar as suas emoções. Cristo precisa ser o Senhor da sua vida. Ela estava aos pés de Jesus. Estar aos pés significa submissão à autoridade. É você dizer, Deus, qual é a sua agenda para mim hoje? Não é assim, simplesmente, Deus abençoa a minha agenda. É Deus, qual é a sua agenda para mim hoje? Ela estava ouvindo as palavras do Senhor. Foco. Irmão, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus falando com você? Essa mente fragmentada, ela é refém de quem grita mais alto. Qual a necessidade que grita mais alto? Essa eu vou atender. Maria exerce um foco radical. Ela deliberadamente ignora as exigências urgentes. Marta estava lá na cozinha. Mas no momento ali era a voz de Deus que precisava ser ouvida. Foco. É a coragem de muitas vezes decepcionar expectativas erradas de pessoas certas para não decepcionar a Deus. É colocar Deus, Jesus, como prioridade na sua vida. Espiritualidade é a arte de simplificar a vida em torno da pessoa de Cristo. É o sim que dá sentido a todos os outros nãos. Você sabe por que você vai dizer não para outras coisas. Porque você está dizendo sim para a presença de Deus. Você está dizendo sim para estar aos pés de Jesus, de ouvir as palavras dele. Jesus encerra dizendo, olha, isto não lhe será tirado. Meu irmão, muita atenção aqui para a nossa conclusão. Tudo o que nós construímos neste reino do fazer, nas coisas materiais, é vulnerável. Seus projetos, por melhor que sejam, podem falhar. Seu contrato de aluguel pode ser revogado do dia para a noite. A sua promoção que você estava esperando pode não vir. A sua saúde, seja ela financeira ou física, pode ser abalada. Você pode ser acometido de uma doença a qualquer momento. Você pode ter uma paixão, jovens especialmente, um amor não correspondido. Você pode não passar naquele vestibular que você tanto queria. Se a nossa identidade, a nossa paz estiverem atreladas a essas coisas, nós vamos viver num terror constante, pois o nosso tesouro está à mercê das circunstâncias. Irmão, este banquete que Marta estava preparando ia ser comido e até a noite provavelmente já teria sido esquecido. O que Maria estava construindo aos pés de Jesus não era um evento, era a própria formação da sua alma. A intimidade com Cristo, a formação do caráter dele em nós, a paz adquirida na presença dele, isso é um depósito eterno que não nos será tirado. Quando uma crise arranca todo o resto de nós, quem tem esse depósito em Cristo não desmorona, pois o centro continua intacto. Jesus Cristo e o seu Evangelho. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar.
Eu quero lembrar você como é que, preste atenção nisso aqui, como é que Jesus se dirigiu a Marta. Entenda que ele não falou com Marta assim, ô Marta, você também não aprende, hein? Todo dia é isso, Marta. Ô Marta, já tinha te falado aquela vez sobre isso aí, tem que falar de novo com você. Ah não, Marta, hoje não me venha com essas desculpas não. Irmãos, este não é Jesus. Jesus está olhando para aquela Marta ansiosa e preocupada, e o que ele está dizendo? Marta, Marta. Irmãos, isso aqui é amor de Deus sendo derramado sobre a vida de Marta. Isso aqui é o amor de um pai que sempre está à espera do seu filho. Isso aqui é um amor de um pai que sempre está dizendo, olha, todos os dias são dias de novos começos. Marta, Marta, tá tudo bem, eu te ensino mais uma vez. Tá tudo bem, eu sou tardio em irar-se. A minha longanimidade dura para sempre. Marta, está tudo bem, bondade e misericórdia estão aí perseguindo você. Eu quero que você me coloque como centro da sua vida, Marta. Eu quero que você tenha a certeza do meu amor por você. Este é, irmão, o ponto central de qualquer espiritualidade saudável. A convicção de que Deus ama você. A convicção de que Jesus Cristo morreu para o perdão dos seus pecados. A convicção de que tudo pode dar errado na sua vida, mas ao mesmo tempo tudo já deu certo, porque na cruz Jesus disse, está consumado. O seu maior problema, que era a sua separação de Deus, já foi resolvido. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, uma sala repleta de Martas, Senhor. Senhor, nós estamos aqui tentando falar para o Senhor como a nossa vida deve funcionar. Mas agora nós pedimos pelo poder do Teu Espírito, dá-nos um coração como o de Maria, Senhor. Um coração que é dependente do Senhor. Um coração que está convicto do Teu amor. Um coração que se assenta aos Seus pés, ouve a Tua palavra, se desprende, se solta de toda ansiedade, irritação e ressentimento. Receba o amor de Deus nessa manhã, meu irmão. Se você puder levantar as suas mãos como se fosse receber um presente, uma dádiva. Desde a hora da adoração eu tenho sentido isso muito forte. Deus quer te amar, meu irmão. Deixe que o Senhor te ame. Permita-se sentir as afeições de Deus por você. Deus, Ele gosta de você. Ouça a voz do Senhor chamando o seu nome. Marta, Marta, oh meu irmão, minha irmã. Senta aqui comigo, ouve minha palavra. Preocupa com isso não. Só uma coisa é necessária, que eu seja o centro da sua vida.
Só uma coisa é necessária, que você se apaixone completamente pelo Senhor, meu irmão. Só uma coisa é necessária, que você ame ao Senhor de todo o seu coração. O Senhor não está esperando as suas ações, os seus feitos, o seu serviço. O Senhor quer o seu coração, o Senhor quer o seu amor.